Falar de eleições. A tensão entre as Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral há poucos meses das eleições tem gerado muita discussão sobre qual o papel de cada instituição dentro do pleito. O pontapé inicial da crise ocorreu após o ministro Luiz Roberto Barroso dizer que os militares estariam sendo orientados a desacreditar o processo eleitoral do Brasil. O Ministério da Defesa considerou a fala como uma ofensa. Após isso, o presidente Bolsonaro declarou que não é necessário o voto impresso para a garantia da lisura nas eleições, desde que a Corte adote medidas solicitadas pelas Forças Armadas para validar os votos caso o sistema eletrônico falhe. O tribunal respondeu negando que a contagem seja feita de maneira secreta. Em meio à crise, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, tornou públicas, na última segunda-feira, as respostas sobre uma lista de questionamentos feitos pelas Forças Armadas. O TSE rejeitou 7 recomendações feitas pelos militares. E é esse o tema de um debate agora aqui no Visão CNN. Nós convidamos o deputado federal do PT pelo estado de São Paulo, Paulo Teixeira, e o também deputado federal, só que pelo PL de Santa Catarina, Coronel Armando. Boa tarde aos dois, sejam os dois muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre as nossas regras. Temos aqui por premissa o equilíbrio da fala dos nossos convidados, portanto, eu sempre digo isso, cada um terá cerca de 2 minutos para resposta e réplica, para que eu não seja indelicada, e eu nunca quero ser indelicada, e interrompa os senhores. Temos uma sinalização, quando o tempo estiver acabando, minha imagem aparece na tela. Dito tudo isso, eu gostaria de repercutir com os senhores a segurança nesse processo eleitoral. De hoje até a sexta-feira, o TSE realiza o teste de confirmação das urnas eletrônicas, que é uma fase de melhorias implementadas no sistema pelo tribunal. Com tanta tecnologia aplicada para garantir a segurança, a inexistência de outros erros, a lisura do pleito voltou a ser colocada em xeque ao longo dos últimos meses. Como os senhores avaliam isso? Eu começo agora pelo deputado Coronel Armando. Bom, primeiro, boa tarde. Queria cumprimentar o Paulo Teixeira, nosso colega da Câmara, e a você e também aos telespectadores. Eu considero, eu como cidadão, que eu tenho algumas dúvidas sobre o sistema. Hoje a gente fala que não, mas agora vamos falar pela participação das Forças Armadas. O Exército foi convidado, as Forças Armadas foram convidadas a participar do pleito pelo ministro Barroso e apresentaram sugestões. É uma coisa normal dentro de um sistema democrático, pela expertise que nós temos um centro de defesa cibernética. Então, inicialmente já o Weber, que é o comandante do Centro de Defesa Cibernética, junto com uma equipe, apresentou algumas propostas que atendiam alguns questionamentos externos de quem não está dentro do sistema, mas tem conhecimento da área, não estão dentro do processo. Essas medidas foram apresentadas. Desse relatório, somente um deles teve grau de sigilo, mas no primeiro momento o TSE mandou aguardar e, posteriormente, o Exército iria divulgar os seus questionamentos para que toda a população conhecesse de forma transparente. Isso foi feito, aí veio a resposta do TSE, não aceitando as ponderações do Exército, dizendo que o sistema, mantendo o discurso que o sistema é impenetrável, que não há possibilidade nenhuma de fraude, e a gente entende isso como uma posição firme. Em relação às Forças Armadas, a posição das Forças Armadas, ela é uma posição que ela não é partidária. Forças Armadas são instituições de Estado e ela tem uma missão constitucional a cumprir, o artigo 142 da Constituição Federal. Ela segue também o critério da legitimidade que é dada pela confiança que a população tem nas suas Forças Armadas e também não criar instabilidade democrática no país. E é isso que a gente faz, mas o entendimento disso muitas vezes não ocorre e toda vez que as Forças Armadas se manifestam, há entendimento de instabilidade, o que não é verdade. Deputado Paulo Teixeira, a sua avaliação também sobre o assunto, e já lhe pergunto também aí se o senhor acha que as Forças Armadas ultrapassam o seu papel de missão de Estado e não de governo. Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde
ao Coronel Armando, boa tarde aos telespectadores da CNN. Inicialmente, dizer que as urnas eletrônicas no Brasil sempre funcionaram bem e não tem nenhum precedente de erros. Nunca houve acusação de fraude, de erros, de mau funcionamento das urnas eletrônicas. E elas têm se passado, eleição por eleição, inclusive os partidos, o partido do Coronel Armando, o nosso, eles podem testar as urnas eletrônicas e elas estão sendo objeto de testes, né? Bom, por que questionar as urnas eletrônicas agora? Na minha opinião, é o temor do resultado das próprias urnas, não do seu funcionamento. O questionamento que as Forças Armadas fizeram, agora se descobriu. O general Heber Portela, ele contratou uma empresa israelense chamada C-Source, e essa empresa israelense contratou quem? Como chefe de TI? O chefe de TI do Planalto, o senhor Hélio Santana, empregado do Bolsonaro. Então, ele trouxe todo esse conteúdo, que é o conteúdo do questionamento, né? E as perguntas muito primárias, e foram todas respondidas pelo TSE. O TSE respondeu todas as perguntas e deu transparência total. Assim, as urnas eletrônicas foram aquelas que elegeram Bolsonaro, foram aquelas que elegeram o Coronel Armando, foram aquelas que elegeram Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o outro filho que é vereador, e elegeram todos, elegeram o Fernando Henrique, elegeu o Lula, elegeu a Dilma, elegeu o Bolsonaro, elegeu todo mundo. Então, na minha opinião, o que está se questionando é o resultado. É quase que uma senha dizendo o seguinte: eu posso perder a eleição, então vou ter que ter uma desculpa para perder a eleição. E estão levando a desculpa para validade das urnas eletrônicas. E essas urnas eletrônicas são válidas e estão sendo testadas, e o que foi feito, e agora o que o ministro da Defesa tomou para si, ele tirou do general Heber Portela e levou para si o controle desse processo. Deputado Paulo Teixeira passou um pouquinho do tempo, vou dar um pouquinho mais de tempo para o Coronel Armando e, inclusive, jogo essa pergunta. Está posta aí já a tentativa de questionar um pleito que ainda nem aconteceu? Bom, eu acho que não, de maneira nenhuma. Quando o nosso ministro da Defesa apresenta um projeto de propostas para contribuir, de maneira nenhuma está se pensando em questionar. Como eu disse, as Forças Armadas são instituição de Estado. E ali é uma contribuição como a gente sempre fez com a Justiça Eleitoral. Eu fiz a segurança das eleições no interior do Piauí em 2002, numa outra atividade de segurança, que inclusive tinha controle de guarnição de urnas, mas nessa vez é do sistema. E eu não vejo isso. Agora, o que nos traz sempre ao questionamento não é só a urna, é o bolo. Uma coisa é você fazer um bolo desde o início, outra receber o bolo pronto. Isso gera algumas dúvidas. E tem que se acreditar como um dogma que o sistema é impenetrável. E eu tenho dúvidas quanto a isso, eu vou me expor na próxima manifestação. E a outra coisa, outros países acoplaram o voto com a impressora. O Brasil, em 2009, houve uma tentativa de ter o voto impresso. Em 2015, houve outra tentativa. Então, em vários momentos da nossa história, sempre houve tentativa de colocar o voto impresso. Em 2015, inclusive, ele foi aprovado com veto da Dilma, da presidente Dilma, ele foi aprovado. E ali o veto foi derrubado, o PL, e posteriormente a Procuradora-Geral da República, ela se manifestou contra o voto impresso, e aí 8 dos 12, houve 10 votos dos ministros do STF, 10 votaram contra o voto auditável, não impresso que vai se levar, mas auditável, e 2 a favor. Desses 10, um é Barroso, outro é Fachin, outro é Lewandowski, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes. Então, ministros que ainda estão aqui. Então, eu queria, da próxima vez, me colocar sobre esse tema para falar um pouco, não mas dos juízes que vão conduzir essa eleição. Deputado Paulo Teixeira. Luciana, esse processo que o bolsonarismo está fazendo agora é muito parecido com o processo que o Trump fez. Trump perdeu as eleições, questionou o processo eleitoral e, no final, tentou dar um golpe com a invasão do Capitólio. É o mesmo roteiro que eles querem fazer aqui. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas
agora deixaram de fazer. O que o general Paulo César, que é o ministro da Defesa, fez foi retirar do Exército e trazer para o Ministério para aliviar essa crítica, para diminuir a intensidade dessa crítica, porque, como ele disse, eu concordo com o Coronel Armando, as Forças Armadas são uma instituição de Estado e elas não podem politizar esse processo. E por essa razão, por esse equívoco que foi cometido através de uma tentativa de envolvimento das Forças Armadas nesse processo politizado, é que o ministro da Defesa tirou do Exército e levou para o Ministério da Defesa, e na medida em que houve a denúncia da existência de um cidadão bolsonarista que entrou nessa empresa israelense, e foi ele que elaborou essas perguntas, né? O TSE está mantendo a maior transparência, tanto que divulgou as perguntas e deu as respostas. E as respostas são satisfatórias, O próprio Coronel Armando, ele fala, eu tenho desconfianças, mas não. E outra coisa, quando o Coronel Armando fala, o bolo não pode chegar pronto, ele tem que ser feito, isso está sendo feito junto com o TSE. O TSE chamou todos os partidos, todas as instituições estão fazendo junto. Agora, nós não podemos aceitar uma tentativa de tirar a credibilidade desse processo, que é o processo que mantém a democracia brasileira. Gostaria de saber dos senhores até que ponto essa tensão entre o TSE e as Forças Armadas, que a gente acabou de acompanhar, coloca em xeque a confiança do eleitorado brasileiro, que nunca desconfiou das urnas eletrônicas, coloca em xeque nesse momento para as próximas eleições. Deputado Coronel Armando. Bom, primeiro eu acho que o povo brasileiro desconfia. Aí eu discordo dessa colocação. Tanto que se pediu o voto impresso em 2009, 2013, 2015, foi aprovado e não foi colocado em prática. Então, se há isso para garantir a credibilidade da eleição, por que não é utilizado? E outros países já acrescentaram. O nosso mantém a urna sem a impressora. E em momento nenhum se falou que o cidadão vai sair com o voto do local da votação. Ele cai numa urna, ele nem toca. Mas o ministro Barroso, quando esteve dentro do Congresso, ele disse, o cidadão vai sair com o voto e vai ser pressionado por criminosos para saber onde ele votou. Ele mentiu lá dentro do Congresso Nacional. Da mesma forma, no dia que ele saiu, ele fez uma expressão que o José Odisseu já tinha dito, eleição não se ganha, a gente toma. Essa frase foi gravada. Se é brincadeira infeliz, ele perguntou, está gravando. Mas não cabe ao ministro do STF ou do TSE dar uma impressão dessa, é igual o juiz dizer, olha, eu vou marcar um pênalti contra o outro lado. Ele disse isso, eleição não se ganha, a gente toma. Depois a declaração dele nos Estados Unidos agora, num congresso, onde o bem vai vencer o mal, para Tabata Amaral, dizendo que o governo Bolsonaro é o mal, eu acho que mostra que ele tem lado. E eu acho que um ministro, e quem vai julgar uma coisa não pode ter lado. Em relação ainda à parte da eleição, eu tenho dúvida e teria que explicar aqui, mas no primeiro turno, Bolsonaro teve 49 milhões de votos, o Haddad teve 31. No segundo, Bolsonaro passou a 57,5 milhões e o Haddad a 47,5. Então saíram 27 milhões de votos, de cada 2 votos, 2 foram para a esquerda, 1 foi para o Bolsonaro no momento da crise. E aumentou no tempo, isso sim, 75 vezes a exposição do Bolsonaro na televisão, enquanto a esquerda aumentou 4. A rádio e televisão não influenciaram no segundo turno? É a minha pergunta. Deputado Paulo Teixeira. Eles vão questionar de toda forma. Eles vão ser agressivos com os ministros do Supremo. Ele acabou agora criticando o ministro Barroso, critica o ministro Fachin, critica o ministro Alexandre, criticaram inclusive o ministro André, que foi nomeado por eles e que condenou o Daniel da Silveira. Então, na verdade, nós não podemos esquecer a fala do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, quando disse que cabe um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. É uma escalada autoritária, é um risco de golpe. E o que eles querem é um argumento, uma desculpa, para, perdendo nas urnas, dar um golpe. Fazer como o Trump fez. Trump, amigo do Bolsonaro, fez. Esses questionamentos que eles estão fazendo não subsistem. Se tiver impressão, eles vão pedir recontagem. Isso é, eles não vão aceitar o resultado eleitoral. Essa é a questão central.
E é por isso que o povo tem que votar contra esse governo de muito, para não ter questionamento desse tipo. Essa é a questão. É um governo antidemocrático, autoritário, contra as instituições. E eu acho que as Forças Armadas agora corrigiram esse rumo, na medida em que o ministro da Defesa puxou o processo para si, tirando da mão do general Portela, e percebeu que tem uma fraude nessa empresa israelense, que inclusive está sendo objeto de uma fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Uma empresa israelense, para ver a soberania do país, e ainda coloca dentro um bolsonarista, que foi empregado do Bolsonaro até ontem, para questionar a urna eletrônica, ora, as Forças Armadas não precisavam passar por essa. Já teve um Pazuello, agora outra desse aí. Então, eu acho que o general da Defesa, ele está corrigindo o rumo das coisas, diminuindo a tensão, porque as Forças Armadas não entrarão numa escalada golpista no Brasil. Para não ser indelicada, vou dar 20 segundos a cada um para se despedir, consideração final, e vou ficar na tela, nem vou sair da tela então. Deputado Coronel Armando, por favor. Bom, primeiro eu queria dizer que eu confesso que as Forças Armadas são instituição de Estado e todo mundo sabe disso e que nós não temos a intenção nenhuma de ter um golpe. Nós temos uma missão constitucional, somos uma instituição reconhecida e não queremos afetar a democracia. Isso não quer dizer que individualmente a gente acredite no sistema como foi colocado. Várias vezes aí a esquerda tem declarações que não são colocadas. Lula ameaça o STF, parlamentares são ameaçados e isso não ocorre o mesmo tratamento. Então é isso que nós queremos, igualdade. Obrigada, deputado. Deputado Paulo Teixeira. As Forças Armadas não são golpistas, as Forças Armadas são instituição do Estado, séria. Agora, o presidente da República é golpista. E ele sim vai querer promover um golpe e vai buscar aliados. E é por essa razão que nós não podemos permitir essa escalada de ataque às instituições. A urna eletrônica é crível, ela dá o resultado em muito pouco tempo e nunca houve questionamentos no Brasil. Eu agradeço então aos dois deputados que pensam absolutamente diferentes, mas respeitaram aqui especialmente o tempo nesse espaço que a CNN propõe e disponibiliza. Obrigada, deputado Paulo Teixeira, do PT, e também o deputado federal Coronel Armando, do PL.